No século XIX, o químico siberiano Dmitri Mendeleev verificou que os elementos químicos até então conhecidos possuíam propriedades que se repetiam de forma periódica e criou um modo de os ordenar, de acordo com essas características. Surgiu então, em 1869, a primeira tabela periódica dos elementos. Esta tabela tem sofrido constantes alterações e atualizações, mas a base criada por Mendeleev não foi invalidada. Na tabela periódica, os elementos químicos estão dispostos por ordem crescente dos seus números atômicos. Atualmente são 111 os elementos químicos que figuram na tabela periódica e desses, apenas 90 são naturais. Por exemplo, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o ferro e o silício são muito abundantes na Terra. Já o cério e o lantânio, apesar de naturais, são bastante mais raros. Outros, como por exemplo o tecnécio e o plutónio, são artificiais, isto é, são sintetizados em laboratório. A tabela periódica está organizada em colunas verticais, grupos, e em linhas horizontais, períodos. Alguns grupos da tabela periódica têm nomes especiais. O grupo 1 é o dos metais alcalinos. O grupo 2 é o dos metais alcalino-terrosos. O grupo 17 é o dos halogénios e o grupo 18 é o dos gases nobres ou raros. Os elementos dos grupos 3 a 12 da tabela periódica são os elementos de transição. Na parte inferior da tabela encontram-se os lantanídeos e os actinídeos. Vejamos a localização de determinados elementos da tabela periódica e algumas características das correspondentes substâncias elementares. Há um grupo de substâncias elementares que ardem se estiverem em contacto com o ar e reagem violentamente com a água. As soluções aquosas resultantes destas últimas reações são alcalinas. Nesse grupo incluem-se substâncias como o lítio, o sódio, o potássio e o rubídio, que são denominados metais alcalinos. Por serem muito reativos, os metais alcalinos não existem livres na natureza. Existe um grupo de substâncias elementares, os halogénios, entre as quais se incluem o cloro, o bromo e o iodo, que reagem com os metais alcalinos para formar compostos iónicos, denominados halogenetos. Existe um conjunto de substâncias elementares, não metais, que são gases à temperatura ambiente e são formadas por átomos isolados em contínuo movimento desordenado. Estas substâncias designam-se por gases nobres ou raros. De acordo com as suas propriedades físicas e químicas, as substâncias elementares também se podem dividir em metais e não metais. Há ainda os semimetais, que tanto têm propriedades metálicas como não metálicas. Os metais encontram-se na zona esquerda da tabela periódica. À direita, situam-se os não metais. Entre os metais e os não metais, localizam-se os semimetais. O hidrogênio pode comportar-se como um metal ou como um não metal, e nesse sentido ocupa um lugar especial na tabela periódica. Os elementos químicos reagem com o oxigênio para formarem óxidos. Esses óxidos podem formar soluções aquosas alcalinas, denominando-se óxidos básicos, ou soluções aquosas ácidas, denominando-se óxidos ácidos. Estes elementos também se organizam de uma determinada forma na tabela periódica.